Olá galera que acompanha o futebol goiano, aquele abraço para vocês, em especial para você Esmeraldino, que está aí contando as horas para este Goiás e Flamengo, logo mais no estádio Serra Dourada, jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. As duas equipes, o Flamengo faz um campeonato muito bom, o Goiás faz um segundo turno de recuperação, um segundo turno bom até este momento. Apesar da derrota no último jogo para o Atlético Paranaense, mas o Goiás faz um bom segundo turno. É um jogo que foi cercado de polêmicas ao longo da última semana, especialmente pela divisão do estádio meio a meio, fato que contrariou muito a torcida alviverde. Nós vamos hoje tratar aqui do jogo em campo, como é que foi, como é que vai ser, o que podemos esperar deste confronto entre Flamengo e Goiás. Antes de falarmos do jogo de hoje, vamos aqui contar um pouquinho da história deste duelo. O Flamengo tem vantagem no retrospecto, 56 jogos, 9 vitórias do Goiás, 25 vitórias do Flamengo, 52 gols do Goiás, 85 gols do Flamengo, 22 empates. Aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, porque uma vez eles jogaram lá em Jataí, foram 25 jogos, 11 empates, que é o resultado que predomina, 6 vitórias do Goiás, 8 vitórias do Flamengo. O primeiro jogo entre eles em 1973, um amistoso aqui no Olímpico, vitória do Flamengo por 1-0. O último jogo, em julho deste ano, goleada carioca 6-1 lá no Maracanã. Dessas duas equipes já decidiram o título da Copa do Brasil em 1990. O Flamengo acabou sendo campeão, 1-0 para o Flamengo em Juiz de Fora e depois 0-0 aqui no Serra Dourada. Elas também se enfrentaram em 2013 na fase semifinal da Copa do Brasil. 2 vitórias do Flamengo por 2-1. O Flamengo foi para a decisão contra o Atlético Paranaense. Então o Flamengo tem vantagem aí contra o Goiás, tanto nos números gerais como também nestes duelos importantes entre as duas equipes ao longo da história. Mas agora vamos falar deste jogo de hoje, que é o foco aqui do nosso vídeo. Sem dúvida o Flamengo é favorito, não há como negar este favoritismo da equipe carioca. O Flamengo que tem neste momento 7 pontos de vantagem para o Palmeiras, vice-líder, com possibilidade de chegar a 10 se vencer o jogo de hoje. O Goiás está ali no meio da tabela, na 10ª colocação, 38 pontos, tentando se aproximar do G6 ou se afastar da zona de rebaixamento, e se garantir ali na Copa Sul-Americana de 2020, retornar a um torneio internacional. O técnico Ney Franco conta aí com o retorno do Gilberto Júnior e vai jogar basicamente com a equipe que vinha atuando, com aquela equipe que ajudou o Goiás nesta reação. Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson. O trio de volantes Gilberto Júnior, Iago Felipe e Léo Senna. Lá na frente o Bárcia, Rafael Moura e Michael. E o Flamengo? O Flamengo também não conta hoje com o goleiro Diego Alves, mas joga basicamente com o time também responsável por essa grande campanha no Campeonato Brasileiro. César será o substituto do Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caia, Pablo Mari e Felipe Luiz, William Arão, Gerson. Depois vem ali um trio de meias, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, e lá na frente o Gabriel, o Gabigol, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro até este momento. Falar que o Flamengo é favorito é algo absolutamente natural, porque o Flamengo tem o melhor time, o Flamengo comandado pelo português Jorge Jesus, que tem demonstrado sim um grande futebol aqui no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não é esse time de padrão europeu, que especialmente a imprensa carioca tenta vender. O Flamengo não seria um time que brigaria pelo título da Champions League, como alguns acreditam. Mas para os padrões brasileiros o Flamengo é sim um timaço, para o, vamos dizer assim,
no âmbito nacional, o Flamengo tem um grande time e é favorito hoje não só contra o Goiás, também o Flamengo hoje é favorito contra qualquer time brasileiro jogando em casa ou fora. Talvez o Palmeiras seja o principal adversário do Flamengo. Ali mesmo um jogo em São Paulo, o Flamengo é favorito diante da equipe do Palmeiras. Então, ao Goiás cabe o papel de ser a surpresa, né, quebrar essa sequência de 19 jogos sem perder da equipe carioca. A última derrota do Flamengo foi para o Bahia, um acachapante 3-0 lá na Arena Fonte Nova. Vou tentar dar uma explicada técnica e tática, que não é tão técnica, vamos dizer tática, de como funciona o Flamengo e quais seriam as possibilidades do Goiás surpreender o Flamengo. Vou transferir aqui para a nossa prancheta 1000 Esportes, e aqui eu vou narrando para vocês. O Flamengo aqui está simulado por esse time de vermelho e o Goiás a equipe de amarelo. O Flamengo joga ali com a sua linha dos 4 zagueiros, né, os 4 defensores, Rafinha, Rodrigo Caio, Mari e o Felipe Luiz. Depois ele tem com 2 volantes, o William Arão e o Gerson. Esse tem muito mais mobilidade para compor inclusive essa segunda linha. Em alguns momentos o William Arão sai também, são 2 jogadores que têm capacidade para isso. Depois ele atua com um trio, com o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Eles não funcionam dessa forma engessada, o Everton pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda e o Arrascaeta centralizado. Em muitos momentos você vai ver o Bruno Henrique atravessar para o outro lado, o Arrascaeta cair aqui pelo lado esquerdo e o Gabigol acaba fazendo a referência. Em alguns momentos ele até troca nessa função com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique avança, né, ele cai um pouco para o lado. Então o Flamengo tem muitas alternativas de ataque. E qual que é o grande diferencial deste time do Flamengo? E por que é que as equipes encontram atualmente tantas dificuldades, além da qualidade técnica da equipe? O Flamengo utiliza muito a questão que é de jogar aqui no campo do adversário, né? Vamos supor a bola aqui. Então você vai ver um Flamengo aqui, com o Gabigol aqui, o Bruno Henrique chegando, muitas vezes o Bruno Henrique chegando aqui pelo lado, com a Arrascaeta aqui embaixo, o Everton Ribeiro abrindo do lado ou fechando aqui com o Gabigol caindo pelos lados, os 2 volantes dando suporte aqui no setor de criação, aqui no meu campo. Vou voltar aqui um pouquinho o quadro. E o Flamengo faz o que? Ele adianta a sua linha de defesa. Ele adianta bastante a sua linha de defesa. Então ele joga com a sua linha de defesa ali quase que na divisa do campo. Em alguns momentos até adianta um pouco mais essa defesa. O goleiro um pouco à frente aqui para fazer o papel de sobra. E aí, vamos supor uma bola aqui com o Jefferson. O que é que o Flamengo faz? O Flamengo dá uma pressão muito grande sobre o homem da bola. Os outros jogadores se aproximam para tirar essa linha de passe. Então o jogador que está com a bola está sempre muito pressionado. Por que o Flamengo faz isso? Porque se você consegue quebrar essa pressão com um bom passe de qualidade ou com uma jogada individual, quebrou essa linha de pressão, por exemplo aqui, você tem um Flamengo exposto aos seus jogadores. Então essa é a estratégia que poderia funcionar para o Goiás. Lógico que é difícil. Quando o Flamengo tem a bola, o Flamengo vai estar o tempo todo ali cutucando, né, tentando encontrar espaços na sua defesa, tentando jogadas pelo lado, infiltrações, tabelas. É um time que tem uma variável muito grande de jogadas, tanto é que neste Campeonato Brasileiro já fez gol das mais variadas maneiras. Então isso é muito perigoso para quem está apenas se defendendo. Mas para quem quer ter essa alternativa, é essa questão de você conseguir quebrar essa pressão, por exemplo, que eu simulei aqui, dos homens em cima da bola, tirando os seus passes, sempre muitos homens na região da bola, e aí o Flamengo tenta recuperar rapidamente essa bola para voltar a fazer a pressão sobre a defesa adversária.
Quando esse time consegue quebrar essa linha de pressão, aí você cria as possibilidades dos contra-ataques. E são contra-ataques perigosos, porque você encontra uma defesa sempre muito exposta, né? A defesa do Flamengo ela adianta muito para compactar o time aqui, numa linha de mais ou menos 30 metros, nesse sentido aqui. E aí, se você consegue quebrar essa pressão, você pega um time com o campo inteirinho, por isso que o goleiro joga adiantado, até para aquela bola que sai mais esticada, o goleiro ter poder de reação. Então você precisa conseguir encaixar este passe. E normalmente são passes difíceis, porque você precisa fazer de forma pressionada, né? O jogador tem que fazer ela mesmo sendo pressionado. Mas se você consegue encaixar este passe entre o goleiro e a defesa, aí você cria jogadas de perigo para a defesa carioca. Então o que é que o Goiás precisa fazer? Ele precisa jogar com as suas duas linhas de defesa aqui muito próximas, muito sólidas, né, nessa marcação, porque você vai marcar jogadores de muito talento. E quando você tiver a posse de bola, evitar muito aquelas trocas de passes no setor defensivo, até porque a pressão do Flamengo é muito grande sobre a bola, e aí você conseguir trabalhar com passes um pouco mais longos, mas com qualidade. Não é o chutão, é o lançamento com qualidade, o passe um pouco mais esticado com qualidade, para você conseguir quebrar essas linhas e surpreender o Flamengo. Então, taticamente, eu acho que é essa a possibilidade de o Goiás conseguir alguma coisa. Agora eu vou tirar o Flamengo aqui de campo, deixar aqui os vermelhos aqui para o lado, até para falar de uma simulação de como, das duas opções que o Goiás tem, e como eu imagino que o Ney Franco pode utilizar essa equipe. Na marcação, o Goiás sempre marca tradicionalmente em duas linhas de 4. O Ney tem feito uma variação, alguns, talvez poucos tenham observado isso. Que variação é essa? Porque ele compõe tradicionalmente o time com os dois volantes aqui por dentro, Gilberto Júnior e Iago Felipe, e com o Michael recompondo por um lado e o Barça recompondo pelo outro, com o meia, no caso o Léo Senna, fazendo essa função, fazendo o primeiro combate aqui na frente, ao lado do Rafael Moura. Mas nesses últimos jogos, ele tem experimentado uma outra opção. Qual é? O Michael ou o Barça, um deles, porque ele varia isso, compõe essa linha aqui na frente, e o Léo Senna recompõe ou pelo lado ou centralizado com um dos volantes pelo lado. Então o Léo Senna passa a integrar essa segunda linha de 4, e o Michael, preferencialmente o Michael, em alguns momentos o Barça, com o Michael recompondo a linha de 4, fazem o combate lá na frente. O Michael é mais utilizado que o Barça nessa função. E qual que é a ideia do Ney Franco quando ele faz isso? Quando o Goiás tem o Michael aqui atrás e o Léo Senna lá na frente, que o Goiás consegue roubar a bola, quem é que está aqui para fazer velocidade? O Léo Senna ou o Rafael Moura? Nenhum desses dois jogadores tem essa característica. Já ao contrário, quando você tem o Michael aqui na frente e o Léo Senna aqui atrás, o que é que acontece? Você tem a possibilidade, ou do Gilberto Júnior, ou do Rafael Vaz, ou do Léo Senna, enfiar essa bola no Michael. Aí ao invés do Michael ter que partir igual o Barça está aqui, da segunda linha de marcação, para atravessar meio campo e ir atacar, o Michael já pode sair daqui, ou nas costas do zagueiro, ou entre o zagueiro e o lateral. Estilo daquele gol que ele fez contra o Corinthians. Onde é que o Michael recebe aquela bola? Aqui, ó. Ele já recebe ela aqui, partindo para cima dos atacantes do Corinthians e finalizando no gol. Então essa é uma ideia que eu penso que o Ney Franco pode utilizar hoje. Ele coloca o Léo Senna na segunda linha e aí o Michael sobra lá na frente para quando o Goiás roubar a bola, sempre ter o Michael já como uma opção bem avançada. Beleza, gente? Voltar aqui para a outra câmera. Essas são as minhas impressões desse jogo. Tentei formular aqui mais ou menos taticamente como é que funciona o Flamengo e também as variações que o Ney Franco pode adotar no jogo desta noite no Serra Dourada. Um abraço a todos e até a próxima.